produção vai até 14h30 aí? Glória a Deus. E quem pode pagar meu almoço depois? Aleluia. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 3. Glória a Deus, aleluia. Pastor Valdeir, não fica assim um pouco desanimado porque muitos pastores não estão vindo no café. Pastor Valdeir me liga às vezes, fala, pastor Cleiton, ó, eu orei aqui, eu estou soltando no cabo da nau. Por que, pastor Valdeir? Os pastores não estão dando muita moral, não está indo no café e tal, papapá. Irmãos, estamos vivendo uns tempos difíceis. Até lá na igreja batista Getsemane, o conselho de pastores do estado de Minas Gerais, o número caiu. A frequência lá caiu assustadoramente. Meu Deus. O conselho de pastores, né, de São Paulo caiu lá com o pastor Jardim Alencar. O conselho de pastores lá do Distrito Federal com o pastor Fátio Farage caiu. A frequência da reunião de pastores lá do pastor Silas Malafaia caiu. E eu estou observando também o pastor Júnior Trovão. Ele teve falando dos 5.000 homens na Getsemane. E a gente conversando. Gente, até no Rio de Janeiro, que os conselhos de pastores eram lotados, caiu. Então, pastor Valdeir, não é só o Paniero, não. Eu não sei qual que é o mistério. Eu estou em oração, eu não sei qual que é o mistério, mas os conselhos estão caindo. A gente sempre com aquela estrutura toda, com café e almoço para os pastores depois da reunião. Tem até almoço tropeiro e outras coisas mais. A frequência está caindo. Então, vamos ver o que Deus tem para nós nesses últimos dias da igreja. Eu estou crendo que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja. 1 Coríntios capítulo 3. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim um texto de 1 Coríntios capítulo 3. O título do capítulo é, aqui na NVI, as divisões na igreja. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, esta palavra é viva e eficaz. Esta palavra é digna de toda aceitação. Pai, revela esta palavra ao nosso coração. Fale com o teu povo, que nós venhamos sair daqui, Senhor, edificados, exortados. Meu Pai amado, faz conforme
conforme aprouve o coração do Senhor acerca de cada um que está presente aqui nesse café do Coniel. Pai, aqueles que não puderam vir por qualquer motivo, aqueles que quando o convite chegou no grupo, até disse, eu estarei lá nesse café, mas que não puderam vir, que o Senhor visite eles nesse momento. Visite a família de cada um. Aqueles que ainda virão, aqueles teus servos e tuas servas que ainda virão, nós agradecemos o Senhor por tudo, pela sua bondade e pela sua misericórdia, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Irmãos, pode assentar, por favor. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, uma igreja cheia de dons, uma igreja que apresentou um constante crescimento, ele inicia o capítulo 3 dizendo, eu quis falar com vocês como a espirituais, mas não pude, porque ainda são carnais. Irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha tudo para ser uma igreja modelo, uma igreja referência, uma igreja pujante, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que de fato fizesse a diferença onde ela estava estabelecida. Mas, quando você lê a história da igreja de Corinto, você fica um pouco assustado, assim como eu fiquei, quando comecei a fazer um estudo minucioso sobre a igreja de Corinto. E se você me perguntar por que, eu te respondo, porque lá tinha dois tipos de crente. Lá tinha um crente, que o apóstolo Paulo chama eles de crentes espirituais, mas o apóstolo Paulo também diz que lá no meio da igreja tinha os crentes que eram carnais. Eram dois tipos de crentes que estavam dentro da igreja. Em outras palavras, Paulo reconhece que a imaturidade daquela igreja o impediu de tratar assuntos mais profundos. Quando a gente olha para a igreja hoje, a gente percebe muitos crentes que são carnais, mas não porque eles querem ser carnais tão somente. Mas escute bem, quando o apóstolo Paulo aqui nesse contexto fala de crente carnal, ele está falando de crentes que estavam sendo tratados por ele como crianças. Crianças, bebês na fé, não podem alimentar de alimento sólido. Eu estou pregando aqui nessa manhã, e eu percebo aqui que tem muitos pais que estão aqui, mas existem aqui pessoas que têm mais entendimento até do que os pais para poder falar, que são as mães que estão aqui, que eu estou percebendo que estão aqui. E você sabe muito bem do processo de alimentação que os seus filhos tiveram desde que saíram do seu ventre. Você sabe muito bem que foi um processo que o seu filho teve que passar. De imediato, ele amamentou no peito, ele mamou no peito. E tem mães aqui que talvez não introduziu nenhum outro alimento a não ser o peito para o seu filho até os 6 meses de vida. Tem mães aqui que levou o filho só com leite materno até o 8º mês da criança. E talvez tenha aqui mães que alimentaram seus filhos só com leite até 9 meses, sem introduzir nenhum outro tipo de alimentação, por qualquer razão. Mas por que eu estou dizendo isso? É porque se você tivesse dado para o seu filho bebê um pouco de alimento sólido logo após o nascimento, eu digo para você, o seu filho podia até mesmo fazer a sucção daquele alimento. Ele poderia até mesmo comer alguma coisa, muito embora sem os dentes e ainda sem firmeza na gengiva, mas talvez o bebê pudesse até alimentar, talvez uma feijoada, talvez uma vaca atolada, talvez de uma vitamina bem forte batida, mas aquilo é incompatível com a dieta de uma criança, e aquilo poderia trazer diversos problemas para aquela criança, tendo em vista que nem o intestino da criança, nem o intestino delgado, nem o intestino grosso
ainda não estava plenamente formado para que aquela criança pudesse, após a gestação, expelir aquele alimento. Então essa criança, ela teve que passar por um momento, mas o certo é, o alimento fundamental no início da sua vida foi o leite. E o apóstolo Paulo fala sobre isso aqui no início do capítulo 3. Ele diz que ele até queria, olhando agora para a vida espiritual, fazendo uma analogia, porque Paulo aqui está fazendo uma analogia. Ele diz assim: eu queria tratar com vocês assuntos mais sólidos, ou seja, alimento sólido. Eu queria tratar vocês como pessoas maduras. Eu queria tratar vocês como adultos. Eu queria tratar você com alimento sólido, mas eu não pude, eu fui impedido. Eu não consegui tratar nessa igreja trazer alimentos sólidos, ou trazer assuntos profundos, porque vocês não iam compreender. Aqui na NVI, fala uma coisa assustadora. O apóstolo Paulo diz que eles eram carnais, pelo visto que havia entre eles obras carnais e pecados, como a inveja e até mesmo a divisão, e eles estavam agindo como mundanos. E quando você vai observar, Paulo não está falando com mundano, ele está falando de crente. Ele está falando de pessoas que já estavam ali arroladas no rol de membro da igreja. Ele está falando de pessoas que já haviam sido batizadas nas águas. Ele está falando, pessoal, para pessoas que já eram até mesmo batizadas no Espírito Santo. Ele estava falando para crentes que já tinham uma experiência com Deus, que em algum momento da sua vida, da sua caminhada, eles viram a manifestação de Deus. E Paulo agora está falando que eles são carnais e agindo como mundanos, e por isso ele foi impedido. Irmãos, essa igreja era uma igreja problemática. Era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, e é justamente na primeira carta de Paulo aos Coríntios que está descrito os dons espirituais. Era uma igreja que tinha o dom da profecia, o dom da fé, da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento, discernimento de espíritos e outros dons espirituais. Mas da mesma forma que os dons espirituais eram visíveis nessa igreja, nós percebemos que a atitude dos crentes dessa igreja fez com que houvesse uma divisão na igreja, fez com que o apóstolo Paulo se levantasse. Por quê? Porque começaram a criar montinhos na igreja, facções na igreja. Alguns, ainda cheios do Espírito Santo e com dons espirituais, começou a falar: eu sou de Paulo. Outros falavam: eu sou de Apolo. Ou seja, eu sou do movimento dos sinais, das maravilhas e dos prodígios. E outros falando: eu sou do conhecimento, eu sou da pregação, eu sou da letra fria. Ou seja, havia divisão no meio da igreja, e isso estava causando muito problema na igreja. E Paulo então, ele trata a carnalidade e a imaturidade da igreja, ele trata como um impedimento para que coisas profundas de Deus venham acontecer no meio da igreja. Você que é pastor que está aqui, você que é pastora que está aqui, você que é o líder, saiba de uma coisa: a igreja que você está pastoreando, ela vai ficar no raso, ela nunca vai lá no profundo para conhecer coisas profundas de Deus, se ela for carnal. Se for uma igreja carnal, você vai ficar ali 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos pastoreando, e a sua igreja não vai experimentar coisas profundas da parte de Deus, se ela for imatura, se ela for rasa, se ela for carnal, se ela começar a criar grupinhos dentro da igreja, a igreja vai demonstrar que não é madura. Então, a falta de maturidade, ou a imaturidade, vai limitar o agir de Deus no ministério e na vida dos membros ou líderes da sua igreja. Jesus. Você não pode permitir com que os crentes sejam o quê? Canais. Você precisa orientar que eles deixam a imaturidade. Você precisa orientar para que eles se comportem como pessoas maduras. Irmãos, nós vivemos um tempo em que o maior inimigo da igreja não é o diabo. Eu quero que você reflita isso comigo, deixe isso entrar no seu coração. O maior inimigo da igreja não é o diabo. Se alguém falar
que o maior inimigo da igreja é o diabo, você não está falando com entendimento. Nós sabemos que o diabo nos ataca com muita fúria e nós somos resistência. Porque o apóstolo Paulo diz: resistir firme ao diabo. E o que? Ele fugirá de quem? Ele fugirá de nós. Mas segundo Paulo, quem realmente interrompe o agir de Deus não é o diabo, e sim o próprio crente imaturo e carnal. O maior inimigo da igreja, irmãos, por favor, entenda isso, é o crente o quê? Imaturo e carnal. Esse crente, o Dr. Rick Varret, no livro Uma Igreja com Propósito, ele escreveu dizendo: o crente imaturo e o obreiro inadequado causa mais estrago na igreja do que o próprio diabo, Dr. Rick. Verdade. Meu Deus. Os crentes imaturos e carnais, eles são retentores do crescimento do reino. A igreja não vai crescer. A igreja não vai o quê? Se lá tem crente imaturo, crente carnal, irmãos, eu coloquei aqui, eles são retentores, ou seja, eles resistem, eles bloqueiam o crescimento do reino, eles impedem o fluir espiritual de Deus. A imaturidade, portanto, é um problema grave, muito grave na igreja. Nós temos que orar, irmãos, para pedir a Deus para que traga sobre nós uma unção, e essa unção venha trazer maturidade para os crentes. Glória a Deus. O crente maduro agrada a Deus. E hoje, no Brasil, nós temos perdido em muitas coisas, sobretudo em qualidade, porque trocamos o que é ético pelo estético, e nos tornamos imaturos e incapazes até de lidar com as nossas diferenças. O CONIEV, irmãos, o CONIEV, para os pastores que estão chegando, o Teofonso, os demais pastores, pastor Cleide, todos que eu vim apresentar aqui, o CONIEV nunca vai pedir relatório da sua igreja. Eu tenho certeza que o presidente, pastor Valdeir, ele nunca vai mudar o regimento do CONIEV a exigir relatório de igreja. O CONIEV não quer saber se lá na sua igreja bate palma, se não bate. Se na sua igreja só pode ler a Bíblia em pé, ou você pode sentado, ou você pode orar só de joelho. O pastor Valdeir, ele não vai pedir relatório para você se lá na sua igreja a criança participa da Santa Ceia ou se não participa da ceia do Senhor. Ele não vai entrar em questões litúrgicas, pedir relatório para você. Ele não vai pedir relatório para você de quanto que a igreja está arrecadando de oferta e dízimo para a manutenção da obra de Deus. Ele não vai pedir relatório para ninguém, porque esse não é um propósito, sabe, do CONIEV. Porque cada ministério tem a sua peculiaridade. Cada ministério tem a sua característica. Cada ministério tem o seu mover. Meu Deus. E isso é respeitado no CONIEV. Glória a Deus. Cada igreja é conduzida. Mas qual que é o objetivo do CONIEV principal? Que você que é líder e que você tem que ministrar quarta, domingo, quinta, terça, sexta, que você tenha pelo menos uma vez por mês. Uma vez. É a única exigência do CONIEV. Uma vez. Você reunir com os irmãos para uma comunhão, para tomar um café e ouvir uma palavra. Glória a Deus. Só isso. Você falou, pastor, eu estou tendo essa dificuldade assim lá na igreja. Aí o outro fala, não, eu também estou tendo essa dificuldade. Aí um fala assim, olha, eu estou fazendo lá um evento na igreja, você pode cooperar comigo? Aí o outro pastor fala, eu vou cooperar, eu vou convidar a igreja. E aí a gente vai ter comunhão para o corpo de Cristo, para o reino do Senhor. Mas respeitando cada um as suas diferenças. Porque, meus irmãos, hoje nós estamos aqui brigando, ofendendo e discutindo. É esse jeito. Sobretudo aonde? Nas redes sociais. Igreja ofendendo igreja, pastor ofendendo pastor, Desse jeito. pastor discutindo com pastor. Aqui, você já viu que os satanistas, principalmente eles não expõem muito nenhuma outra religião,
tanto quanto expõe os crentes, um brigando com o outro, aconteceu isso. Se acontecer qualquer coisa conosco, eu sei que a gente tem que ser padrão, a gente tem que ser exemplo e referência. Mas você não vê briga na internet falando que um pai de santo brigou com o outro. Alguém já viu isso? Eu nunca vi. Ah, que um pai de santo falou isso, que o outro terreiro lá, os espíritos não estavam baixando. Um pai de santo ameaçando, eu nunca vi isso. Um pai de santo ameaçou outro pai de santo. Ah, um pai de santo falou isso no terreiro tal. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Talvez você já viu, mas eu não vi. Agora, constantemente há entre nós obreiros e pastores e líderes que se levantam um contra o outro. O companheiro cai, ao invés de ir lá, levantar a mão, estender a mão, melhor dizendo, e falar assim: ô varão, aqui, você caiu, a sua igreja está passando por esse problema, eu vou te ajudar em oração. Você está precisando de quanto aí? Ah, eu estou precisando de R$250 para pagar a conta de luz da igreja. Está aqui R$250. Eu não tenho R$250, eu tenho 50, eu tenho 70, eu tenho uma ajuda. Não. É, Jesus. É um levantando contra o outro. É um falando mal do outro. Discutindo um contra o outro. Como é que chama isso? Imaturidade. Como é que chama isso? Imaturidade. Carnalidade. E o apóstolo Paulo falou: ó, eu até queria tratar com vocês como espirituais. Meu Deus. Quem está falando, gente, é um homem que sozinho escreveu aqui quase 50% do Novo Testamento. Verdade, Jesus. Esse homem tem autoridade ou não tem para falar? Esse que era perseguidor, esse que consentia na morte dos crentes, ele que foi instrumento de Deus para poder escrever quase metade do Novo Testamento. É, Jesus. Ele tem autoridade para falar ou não tem? Tem. Ele disse: eu queria tratar com vocês, eu queria instruir vocês como espirituais, como homens e mulheres espirituais. Eu queria dar um alimento sólido para vocês. Eu queria trazer profundidade da parte de Deus, do terceiro céu. Eu queria trazer, porque eu fui arrebatado. Eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo, mas eu estive lá, eu vi como era, e eu fiquei até exaltado, que quando eu voltei, até o espinho na carne foi posto. Olha aqui, quem está falando com vocês é o apóstolo Paulo. Foi eu que ouvi uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi eu que ouvi, mas eu queria trazer para vocês revelações profundas. Eu queria trazer um alimento sólido, mas vocês não vão entender. É, Jesus. Deus poderoso. Vocês não vão entender. Verdade. Vocês ainda estão tomando leitinho. Meu Deus. Aqui, escute bem. Você deu leitinho para o seu filho. Quem é que deu leitinho para o filho quando tinha 1 mês de idade? Quem deu leitinho para o filho? Quem deu leitinho? Quem deu? Só 2 pessoas? Você não entendeu? Quem alimentou o filho aqui, gente? Com leitinho? Quando o seu filho tinha 1 mês, 2 meses? Era comum, não era? Era. Agora você quer ver uma perturbação? Se o seu filho adolescente, 17 anos, já na transição para a vida adulta, ou então já adulto com 21 anos, aquele brinquedo, aquele menino, ou aquela moça bonita com 21 anos, virar e falar assim: mamãe, eu quero leitinho. Mas de jeito nenhum. É normal uma coisa dessa? Você ia ficar feliz? Não. Hã? Não. Você ia olhar de cima para baixo assim? Que é isso, minha filha? Você, 21 anos, pedindo leitinho com essa bolsinha de criança aí? Você até repreendeu, ué. Chega lá, seu filho grandão, fortão. Ô pai, você me dá leitinho? Leitinho na chuquinha? Na chuquinha? Você ia repreender ou não ia? Por que você ia repreender? Ué, você já não deu leite para ele? Você já não deu leite para ela lá atrás? Você não queria repreender, por que você quer repreender agora? Meu Deus. Por quê? Porque agora, como ele cresceu, você entende que a alimentação é outra, é um alimento sólido. Você vai falar: ué, peraí, cresceu só no tamanho, mas isso aqui não cresceu? Meu Deus. Então assim, peraí, eu não posso dar leite para esse menino, eu não posso dar leitinho. Agora ele tem que comer mesmo, é vaca atolada, entendeu? É mandioca, entendeu? Ele tem que comer agora linguiça dentro do pão, você está entendendo? Ele tem que comer, se estourar isso aí. Ele tem que comer uma rabaca, daquelas grandonas que vem lá de Curveiro, entendeu? Ué, É isso mesmo. aleluia. Eu estou lendo o doutor Marco ali, foi o aniversário dele ontem. Aí eu fui jantar com ele, sabe o que você viu?
uma rabada dessa grossura aqui, ó, com 2 dedos de gordura? Hã? Alguém gosta do torresmo? Alguém gosta da dobradinha? Alguém gosta de uma moela com carne, com batata cozida? Hã? Alguém gosta? Foi o que ele serviu para mim. Ele falou assim: você tem estômago aí? Você é forte aí? Eu falei: então desce aí. Eu gosto disso. É rabada, é costelão. Alguém do meu time aí? Dobradinha. Dobradinha. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, deixa eu adiantar aqui no nome do Senhor Jesus. Não pode haver no nosso meio briga. Não pode haver. Não agrada a Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Pastores e líderes do Senhor. Briga, discussão e contenda não agrada o Senhor. Não agrada o Senhor. Não agrada. Nem na sua família, nem na igreja, lugar nenhum. Briga, ofensa e discussão. Contenda. Separação, divisão. Não ajuda. Gente, não agrada o Senhor. Se você tiver membros lá que estão com isso, chama eles para conversar. Pode chamar. Repreende eles. Fala assim: ó, a palavra do Senhor te exorta aqui. Você não pode criar grupo na igreja. Você não pode falar mal. Você não pode discutir. Você não pode ofender o irmão. Você não pode fazer isso, não. Nós precisamos entender isso. Paulo diz que não pode tratar os coríntios como espirituais. Olha aqui, uma igreja abençoada dessa, mas como carnais. E o mais grave é que ele não fala de ímpio, irmãos. Ele está falando da igreja, de crente, de pessoas convertidas, como eu disse, pessoas ativas na igreja. Mesmo servindo, eles estavam na igreja. Eles eram imaturos e superficiais, irmãos. Tem gente na igreja que está servindo, mas ainda são imaturos, são superficiais. Você pergunta qualquer coisa da Bíblia, eles não sabem responder. E está na igreja toda semana. Você pergunta para eles assim: aqui, me fala o nome aí dos 12 apóstolos. Não sabe. Me fala o nome aí dos livros do Velho Testamento. Não sabe. Me fala quais são os livros do Novo Testamento. Não sabe. Me fala o nome das 12 tribos de Israel. Não sabe. Me fale o nome das 7 igrejas da Ásia Menor. Não sabe. Me fala quais são os 4 evangelhos. Não sabe. Me fala quantos capítulos tem o livro tal. Nunca ouvi falar isso, pastor. Nem sei se tem esse livro na Bíblia. São crentes superficiais. Não conhecem a palavra de Deus. E estão lá servindo. É do louvor, é do diaconato, é do corpo de obreiro, é da dança. Mas são superficiais. Qualquer luta severa, eles vão abandonar Cristo. Por quê? Porque não conhecem a palavra, não foram experimentados. Não adianta uma pessoa levantar a mão na igreja e chorar. Chora na hora do louvor, chora. E fala que ama a Deus. Gente, a palavra do Senhor diz que aqueles que têm os mandamentos e os guarda, esse é o que ama. Glória a Deus, aleluia. Não é chorar, não. Hoje o culto não foi bom. Hoje eu não arrepiei. Hoje eu não senti nada. Quem te falou que o culto é para você? Verdade. Você tem que ter maturidade. Tem dia que você vai arrepiar, vai chorar igual eu. Tem dia que eu começo a arrepiar. Você quer ver eu arrepiar na igreja? Eu chegar para pregar, ou eu estou lá, ainda que não seja para pregar, mas eu estou lá. Aí canta aquela música assim: o que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar. Eu não sei o que tem nesse louvor. Na hora que está nesse louvor, eu começo a chorar e arrepiar. Glória a Deus. Eu não sei o que é, não. Mas é um arrepio gostoso. Eu fico maravilhado e com medo também, quando eu ouço essa música. Sabe por quê, irmãos? Tem música na igreja, deixa eu correr para o tempo, mas tem música na igreja que eu, se eu fosse você, eu não cantava, não. Tá certo? Tem louvor que tem que ser proibido de cantar na igreja. Por exemplo, aquela música que o pessoal já cantou, eu já vi cantar em culto, hein? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Essa música é maligna. Eu já vi ministro de louvor cantar, a igreja levantar a mão. Isso não é adoração. Essa música não é adoração. Essa música tem que ser tirada do nosso meio. Como é que é? Quem te viu passar na prova e não te ajudou,
Quando vê você na bênção, vai se arrepender? Ah, então tá. E aonde está em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus? É, Jesus. Pô, tem música que a gente canta na igreja, que a gente não, eu não sei o que está cantando. Tem música, eu quero gastar a minha vida servindo a Deus. Eu não sei cantar muito bem, não, irmãos? Eu não sei cantar, não. Então, vamos falar assim, eu quero gastar os meus dias servindo a Deus, com alegria, e não sei o quê. Mentira. Nem no culto não está indo. Meu Deus, desse jeito. Não é dizimista. Não vai na escola dominical, não leva oferta. Desse jeito. Não leva oferta, não tem misericórdia de ninguém. Não é bondoso, não convida ninguém para tomar um café, não paga almoço para ninguém, não ajuda ninguém. E está cantando, eu quero gastar meus dias, não sei o que, com alegria, e gastar. Mentira. É, Jesus. Está louvando só com a boca e o coração, está longe. Era o fariseu. Crentes superficiais. Meu Deus. Paulo, movido por dor e amor pastoral, Paulo desejava ver Cristo formado nos crentes de Corinto. Nós temos que olhar para os irmãos da igreja, para as ovelhas. Hoje eu não sou pastor presidente, mas eu já fui pastor presidente. Hoje eu não estou pastor presidente. Mas nós temos que olhar para um membro da igreja, uma criança, um adolescente da igreja, os ministros, as ovelhas. Nós temos que querer ver Cristo forjado deles. Aleluia. Mas, irmãos, o crente, quando Cristo é forjado nele, pode cair 1000 do lado dele, 10.000 à direita, ele não é atingido, não. Ele fica lá, ó, Deus, quietinho, firme, duro. Não sai da igreja, não evade da igreja, ele não vai apostatar na frente, fica firme, duro. Aqui, você já viu cachorro vira-lata? Sabe o que é cachorro vira-lata? Fala assim para ele assim, aqui, ó, aqui. Sai. O que ele faz? Sai correndo. Agora faz isso com o pitbull. Faz isso com o pitbull. Aqui. A gente foi numa operação policial uma vez. 6 horas da manhã. A gente subiu no muro. Para a gente ver como é que estava lá dentro. Para pular. Para cumprir um mandado de busca, apreensão e de prisão de um pedófilo. Pedófilo também ele era um 5-7. Aí, na hora que a gente olhou bem assim, tinha um pitbull lá. Tinha um pitbull. O pitbull viu a gente em cima do muro assim, ó. Ele olhou pra gente, pitbull difícil de latir, ele não late muito não. O pitbull puro mesmo, o cabeção, ele não late muito não. Ele estava só parado olhando para nós assim, ó. Aí em cima do muro. Aí ele falou, como é que vamos fazer? Como é que vamos fazer? Nós vamos pular lá? Aí um companheiro falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tiro do lado dele, que ele vai correr. Mas se dá um tiro, o cara vai acordar aí. E a gente sabia que o cara andava armado. Aí ele falou, mas não precisa fazer, como é que vai fazer? 6 horas, nós temos que cumprir. Aí, não, vamos dar um tiro do lado dele. Não mata ele não, mas dá do ladinho dele. Ele vai assustar e vai correr. Aí então beleza. Aí, um tiro do lado do pitbull, do ladinho. Pum! Olha o pitbull. Nem piscava. Meu Deus. Só que aí acordou o alvo. Aí acordou o alvo, aquela confusão toda. Estava cercado por trás também, não tinha como ele fugir. Aí veio a mulher dele desesperada gritando e pediu para guardar o cachorro. Guarda o cachorro, nós vamos matar ele. Guarda o cachorro, guarda o cachorro. Aí ela obedeceu, guardou o cachorro, senão a gente ia ter que sacrificar o cachorro. Não era esse o nosso objetivo. Mas por que eu estou contando isso? Se o crente for superficial, qualquer coisinha que o diabo bater o pé para ele vai correr. Meu Deus. Qualquer coisinha, qualquer luta. Morre alguém na família, ele sai da igreja. Fica desempregado, ele sai da igreja. Está com dívida, sai da igreja. Brigou com o namorado, sai da igreja. Tudo que acontece. Não tem firmeza. O inimigo bate o pé, ele estremece o outro. Jesus. Agora, quando o crente sabe em quem ele crê, Ó, glória, aleluia. igual o apóstolo Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Eu estou passando essa luta. Eu estou passando essa adversidade. Está faltando dinheiro. Eu estou enfermo. Eu estou com essa luta, com essa tribulação no casamento. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui, ó. Pode
Pode bater o pé, pode cair bomba do lado, bomba do outro, granada, eu estou aqui, ó. É, Deus. Por quê? Porque eu sou profundo, Glória a eu Deus. sou maduro, eu não sou superficial. Eu não estou aqui por circunstância, não. Aleluia. Crente maduro. Eu parei de ir na igreja. Mas por que você parou, irmão? É porque o pastor, assim, ele não está dando muita importância para mim. Ele não está nem me completando com a paz do Senhor. Oh, Jesus. Deixa eu correr aqui, irmãos, que tem muita coisa para falar aqui. Mas Paulo, então, irmãos, ele queria ver Cristo formado, forjado dentro deles. Como um verdadeiro pastor, ele não apenas confrontava, mas ele explicava as razões da sua imaturidade espiritual. Paulo disse: o que é uma vida espiritual rasa? Você precisa entender. Paulo está dizendo que não podia tratar assuntos profundos, porque eles eram espiritualmente infantis. Com uma criança, você não pode falar qualquer coisa. Ela não vai conseguir entender, você nem fala. Era uma igreja que envelheceu, mas não amadureceu. Meu Deus. Tem igreja que tem 40 anos de igreja e não amadureceu. Eu conversei com um pastor ontem à noite. Eu vou me resguardar o direito de não falar o nome dele, mas ele é amigo do Tomás também. O pastor falou comigo assim ontem à noite assim. Olha o que ele falou comigo: Cleiton, sabe o que é uma pessoa cansada do ministério? Sou eu. Ontem à noite, pastor. Sou eu, estou cansado do ministério. E outra coisa, alguns membros saíram da igreja. Do nada, saíram da igreja. Teve um obreiro lá. O obreiro cantou 2 músicas lá, o pessoal achou bonito. Aí o obreiro falou: vou começar a reunir em tal lugar. 20 pessoas da igreja foram junto com o obreiro que cantava. Enfraqueceu a igreja. Desanimou ele. Outros assuntos também da igreja desanimou ele. Ele falou: Cleiton, eu estou desanimado. E essa semana eu vou entregar o ministério. É uma igreja que é antiga, mas imatura. Aí eu orientei ele, né? Falei com ele o que eu pensava sobre isso. Mas ele falou: não, Cleiton, chegou a hora de eu cuidar da minha saúde. Chegou a hora, vou cuidar da minha saúde. Eu vou cuidar da minha saúde, eu não estou bem. Eu estou emocionalmente abalado. Tem muitos pastores assim, muitos líderes assim, tá? Inclusive tomando antidepressivo de manhã ou de tarde. Muitos pastores precisando fazer terapia. Olha, irmãos, como é que está a situação. Mas por quê? Porque a igreja é imatura. Quando a igreja é imatura, o pastor fica sobrecarregado. O crente acha que tudo é o pastor que tem que resolver. O pastor tem que pregar, preparar sermão, fazer campanha de oração, ir para o monte, buscar a Deus, buscar o Senhor, saber quem vai estar na equipe de louvor, saber quem está na escala do diaconato, saber quem vai levar a ceia para o irmão que faltou, fazer a visita no hospital, fazer a visita no presídio. O pastor não está indo para a igreja. Não está dando conta. E o pastor falou comigo ontem à noite, falou: Cleiton, e falou chorando, tá? A gente vê que ele ama o ministério, mas falou chorando. A imaturidade tem gerado crentes sem raízes. Imaturo. Hoje ele está congregando aqui na Ebenezer. Se o pastor Valdeir exortar ele não quer saber, eu vou para aquela igreja ali. Aí chega lá e fica lá. Aí chega lá, alguém exorta ele vai para outra igreja e fica pulando. Ele não aceita exortação. Por que ele não aceita exortação? Porque ele não tem raiz. Quem está me entendendo? Amém. Ele não tem raiz. Quem não cresce para baixo, não cresce para cima. E quem cresce sem raiz, na hora que faz a ventania, o quê? Olha isso. Ventania pesada, forte. Qual árvore que cai? É, Jesus. Qual árvore que Glória a cai? Deus. Aqui tem a raiz o quê? Superficial. E aquela árvore, pastor Maurício, que o senhor mostrou? Deus. Que a raiz dela está tudo lá para dentro da casa do moço lá, estourando o passeio do moço. Glória a Deus. Ventania derruba ela? Por que não derruba? Por causa da raiz. Glória a Deus, Deus poderoso. E eu quero nessa manhã, no nome do Senhor Jesus, se a graça
na minha vida, no meu chamado, no meu ministério, eu quero profetizar que até a volta do Senhor Jesus, a sua raiz fará com que você venha permanecer. A palavra no tempo do fim é permanecer. Permanecer, permanecer, permanecer. Louvado seja Deus. Só permanece firme. Repita comigo, só permanece firme. Quem primeiro se aprofunda em Deus. Irmãos, vamos conhecer o Senhor. Não é porque você tem 20 anos de pastor, 30 anos de pastor, que você já conhece, não. O profeta Oséias diz: eu devo prosseguir em conhecer ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tem hora que eu vou lá no monte, eu sempre vai falar assim: Deus, eu aceitei o Senhor como Salvador com 10 anos de idade. E eu ainda não conheço o Senhor. Meu Deus. Se revela para mim. Eu ainda não conheço o Senhor, eu não conheço. Aleluia. E tem crente achando que já conhece Deus. Ele não quer intimidade com Deus, porque acha que já conhece, sabe tudo. Ele não quer experiências novas. Ele não coloca a boca no pó de madrugada. Ele não busca Deus, não vai no monte mais, não jejua mais, porque ele acha que já conhece tudo. O profeta Oséias disse isso: eu vou prosseguir em conhecer ao Senhor. Glória a Deus. Porque como a alva a sua vida é certa. Glória a Jesus. E nós precisamos, irmãos, conhecer mais o Senhor. Aprofundar. Quanto mais você conhecer a face do Senhor, mais profundo você é. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu já estou acabando, irmãos. O apóstolo Paulo aqui fala sobre a inveja. É inconcebível, irmãos, que alguém que professa o nome de Cristo abrigue inveja ou ciúmes no coração. Mesmo cheios de dons, aqueles irmãos que estavam corrompidos por esse mal, eles estavam praticando uma incoerência terrível com aquilo que eles professam, e é verdade. O que é inveja? O que é o ciúme? Uma obra da carne. Por isso que Paulo falou que eram carnais. Ele não podia tratar como espirituais. Então, é incompatível, viu? É incompatível. Olha o que eu estou falando, hein? Eu fico pensando como que o nosso Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, soberano e supremo, eu fico pensando como que ele, olhando para nós aqui, ele percebe assim: poxa vida, o coração dele está com inveja. Meu Deus. Por que ele está com inveja, hein? Por que ele está com ciúme, hein? Por que ele está fazendo isso? Deus pensando a nosso respeito, porque Deus pensa a nosso respeito. Se Deus não pensasse a nosso respeito, ele não teria falado com Satanás: observou meu servo Jó? Glória a Deus. Quem deu o testemunho de Jó foi o próprio Deus. Falou assim: homem íntegro, reto, temente a Deus, tem sido mal. Foi o próprio Deus que falou. Por quê? Porque Deus ficou observando a gente. Ué, por que ele está agindo assim? Por que ele está agindo com essa incoerência? Por que ele está com inveja? Sabe o que é inveja? Inveja é uma raiva sem motivo. Meu Deus. É a pessoa ter raiva sem motivo de alguém. Inveja. E isso, irmãos, definitivamente, viu? Isso fere o coração de Deus de uma forma tremenda. Quando alguém tem inveja. A inveja é uma obra da carne. É uma raiva sem motivo. Não agrada a Deus. Incomodamos com a luz do outro. Ficamos incomodados com a luz do outro. E isso só revela que estamos em trevas. A inveja, ela pode apodrecer os ossos. Olha que coisa, porque ela é interna. A inveja foi o motivo pelo qual Daniel foi lançado dentro da cova dos leões. Então é uma coisa absurda. Ainda hoje há crentes que se entristecem com a vitória do irmão. E tem crente que se alegra com o fracasso do outro. Vem da igreja? Vem da igreja. Tem irmãos, quando alguém vai dar o testemunho, né? Irmãos, eu vim aqui hoje dar o testemunho. Eu fiz uma prova assim, eu passei na prova. Ó, irmãos, eu passei numa entrevista de emprego, vou começar a trabalhar, o salário é bom,
é de segunda a sexta, de 8 até 5 horas da tarde, no sábado tem que trabalhar, tem vale de alimentação, tem cesta básica, tem isso, tem aquilo. Tem muito para lá. Jesus. Tem 5 anos que eu sou empregado. Desse jeito. Aí quando ele fica sabendo que o irmão perdeu o emprego, que o carro bateu, o que aconteceu? A fulana de tal bateu o carro. Sabia que ia bater o carro. Entendeu? Ele estava se achando demais. Estava se achando irmão da igreja. Irmão da igreja. Nós temos que chorar com os que choram. E não é tão difícil. Agora o problema é alegrar com os que se alegram. Viu, meus irmãos? Chorar com os que choram até que não é muito difícil, não. Agora, se alegrar com os que se alegram é mais complicado. E só que nós precisamos de ser maduros. A inveja revela falta de intimidade com Deus. Eu quero perguntar, você tem intimidade com Deus? Meu Deus. Intimidade. Intimidade. Pastor Cleiton, como que eu faço para ter muita intimidade com Deus? Buscando a Deus, buscando a face do Senhor. Você vence qualquer batalha, qualquer guerra, se você for íntimo de Deus. Glória a Deus. Se você não for íntimo de Deus, tem luta aí que você vai vencer não, hein? Verdade. Pergunta a Josafá. Glória a Deus. Aleluia. Josafá, quando vieram 3 exércitos contra ele, Glória a Deus. ele apregoou o jejum em todo Judá. Glória a Aleluia. Deus. E ele falou assim: toda a congregação de Judá vai buscar a face do Senhor Aleluia. em jejum. Glória a Quem quer Deus. buscar a face do Senhor em jejum? Intimidade. Quem é seguro no amor do Pai não compete com ninguém e nem se compara com ninguém. Aleluia! Aleluia, irmãos! Glória a Deus. Deus poderoso. Você não pode aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Você não pode competir com ninguém. Uma vez um pastor me ligou, porque o CONIEV é para tirar dúvida jurídica também, né? O pastor Valdeir até falou sobre isso acerca do Dr. Maio. O pastor perguntou assim: pastor Cleiton, eu queria saber o seguinte: tem alguma lei que impeça uma igreja de abrir do lado da minha? Uma distância mínima para abrir? Eu falei: não tem não. Por que está acontecendo, pastor? Ele: não, porque eu estou na igreja, lutando aqui, dando duro aqui na igreja, no ministério, não está fácil as coisas, eu pago aluguel da igreja, e a igreja Batista da Lagoinha está abrindo uma do lado da minha igreja, parede e meia. No. Parede e meia. Eu falei: e qual é o problema? Ele falou: não, porque como a igreja da Lagoinha tem muita estrutura, eu tô com medo dos meus membros ir para lá. Olha aí, olha aí. Aí eu queria ver com o senhor se tem alguma legislação que estabelece a distância mínima de uma igreja da outra. Eu falei: pastor, deixa eu falar com o senhor. Não tem legislação, não tem. Ponto, não tem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Prega a palavra. Aleluia. Insta a palavra, a tempo e fora de tempo. E aqui, a ovelha que estiver sendo bem alimentada com o Senhor, não vai querer ir lá. Glória a Jesus. Quem for, não era sua. É. Quem for, você libera. Abençoa, não amaldiçoa, não. Abençoa e deixa embora. Porque aí, se o Senhor continuar pregando o alimento só do alimento bom, o Senhor vai ver que saiu. O Senhor vai mandar assim. Agora, quem é leal, não sai. Quem é leal, não sai não. Viu, irmãos? A cura está em celebrar a vitória dos outros. Mas além da inveja, para eu poder terminar aqui, eu já passei do horário que eu achei que eu ia entregar a palavra. Havia, além da inveja, o apóstolo Paulo diz que havia contendas também. Havia o quê? E é necessário que entendamos que tudo é dele, por ele e para ele. A igreja é sua? A igreja é do membro da igreja? A igreja é de quem? É de Cristo. Então não pode haver contenda no nosso meio, não pode ter contenda não. A igreja pertence a Cristo e somos apenas parte do seu povo. Em Corinto alguns diziam: sou de Paulo, outros falavam: sou de Apolo, criando divisão, tentando provocar ciúme entre os líderes da igreja.
Quando você usa uma pessoa para provocar ciúme em outra, na verdade você não ama nenhuma das duas. Você apenas tenta satisfazer o seu próprio ego mimado, Eita Deus. usando uma para atingir a outra. Já viu? Tem gente que no meio do caminho, né? Só que eu estou usando ele para atingir a outra. Fica assim na vida da igreja. E aí Deus não age. Paulo cobra maturidade ao encontrar uma igreja dividida, sem unidade e nem temor. Um povo mais carnal que espiritual. Olha que coisa, irmãos. E a Bíblia é tão tremenda que a Bíblia podia, né, a palavra de Deus, né, podia ocultar essas coisas. Isso aqui aconteceu dentro da igreja. Divisão, contenda, inveja dentro da igreja. Por isso eles eram crianças na fé e alimentavam de leite, ó, dentro da igreja. Ó. E a igreja era tão problemática que o apóstolo Paulo fala que tinha quem abusasse da mulher do próprio pai, dentro da igreja, lá em Corinto. Olha que coisa. Então, meus irmãos, nós precisamos refletir. Eu até gostaria depois, se lá na sua igreja você desse uma palavra dessa lá. Que tipo de crente temos sido? Carnais ou espirituais? É a pergunta que eu encerro a mensagem. Que tipo de crentes nós temos sido? Carnais ou espirituais? Eu gostaria que você colocasse isso na igreja. Porque quando chegar alguém causando qualquer movimento lá, aí eu sou do pastor fulano de tal, aí eu sou do auxiliar fulano de tal, aí eu sou do louvor, aí eu sou... Nós somos de Cristo. Aí você aponta o dedo e fala, ah lá, ó, você é crente carnal ou espiritual? Lembra a pessoa sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 ao 9. Você tem sido crente carnal ou espiritual? Põe isso na igreja. Deixa eu ver, senão o pastor Valdeir vai achar que eu estou falando para ele. Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que não tem não. Eu vou em algumas igrejas, tem lá quadro de dizimista, grandão, e o nome de quem devolveu o dízimo. Eu acho isso muito imaturo, infantil. Eu acho. Também acho. Se você colocar crente maduro, crente espiritual, crente carnal, quadros assim, o crente maduro e espiritual vai ser dizimista ofertante e por favor. Meu Deus. Não precisa colocar lá expor não, irmãos. A igreja que tem o nome dos irmãos expostos, quem deu o dízimo e quem não devolveu o dízimo, você pode fazer uma pesquisa. São poucas pessoas que aceitam Jesus lá e batizam na igreja durante o ano. Não, isso aí nunca vi não, pastor Delfâncio. Eu vi isso. E o valor do dízimo, se ao invés disso aí ele colocasse lá, crentes carnais, crentes espirituais, 1 Coríntios 3, 1 ao 9, os irmãos todo dia vindo naquela ali, eles iam decorar o texto, eles iam falar assim, eu estou sendo carnal ou espiritual? Ah, eu estou sendo espiritual, então tem que ser fiel a Deus. Eu recebi meu salário, eu faço o Pix na hora na conta da igreja, 10%, na hora, eu faço o Pix na hora, tá? Não espera virar um mês não, faz o Pix na hora. E você tira uma oferta para você apresentar no culto. Você é maduro, você entende. Agora, quem não é maduro, você pode pregar sobre isso uma oferta aqui 30 minutos. Você pode esbravejar, você pode falar, nós estamos construindo, nós estamos fazendo isso. Você pode pregar, virar a cambalhota lá, rolar no chão, que eles não vão devolver. Estou falando. Não adianta não. É sério, se você não pregar sobre vida espiritual, vida carnal, maturidade cristã, você pode pregar só sobre dízimo e oferta. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Só tem um lugar que acontece isso. Sabe aonde? Nas igrejas neopentecostais. Fogueira Santa. Ó, vende tudo lá e traz aqui. Entrega tudo aqui. Entrega a chave aqui. Inclusive, esse dia para trás o pastor me ligou, falou que lá em Santa Luzia tem uma igreja lá. Ah não ligou, não falou pessoalmente, falou comigo o Dr. Mike, não é Dr. Mike? O Dr. Mike, eu fui pregar numa igreja com o Dr. Mike, ali no bairro do Jaqueline, perto do Santa Luzia. Aí os obreiros lá falaram, pastor Cleito, o seguinte, tem uma igreja aqui em Santa Luzia, que o pastor lá está obrigando
o pessoal que vai no culto com revelação falsa a entregar o telefone e a aliança e o relógio. Eu falei, ué, isso aí é situação, isso aí eu posso prender com a grande. Ele falou, é. Você vai lá para o senhor ver. E ele está obrigando mesmo, segundo ele, né? O pastor lá desce do altar, vira lá e